Recording is on. Boa noite, amigos e irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Abram, por favor, as suas Bíblias comigo e vamos ler o que a palavra de Deus nos diz no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, do verso 1 até o verso 10. Eu utilizo aqui a Nova Almeida atualizada, e nós lemos assim: Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 da tarde. Estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João, que iam entrar no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: "Olha para nós." E ele os olhava atentamente, esperando receber deles alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: "Não possuo nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se, ande." E pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, e dando um salto, ficou em pé. Começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus, e reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas, assentado à porta formosa do templo, e ficaram muito admirados e espantados com o que lhe tinha acontecido. Amém? Pela vontade e instrumentalidade do Espírito Santo, esta noite, gostaria de compartilhar com os amados irmãos e amigos sobre o tema Igreja, atividade essencial? Mas antes eu gostaria de orar junto com vocês. Pai, nós estamos diante da Tua face. Ministra sobre as nossas vidas, Pai. Que Teu Espírito tenha total liberdade entre nós. Fala aos nossos corações, ó Pai, poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Afinal de contas, irmãos, a igreja é ou não uma atividade essencial? O que significa ser uma igreja essencial? O discurso apologético entre os evangélicos brasileiros durante esse tempo de pandemia tem sido nesta direção. Aliás, até a Constituição e as suas referências à liberdade de culto têm sido proclamada para defender, com muita ênfase, a abertura de nossas igrejas. Agora, se de fato a igreja é uma atividade essencial, é preciso esclarecer a natureza dessa essencialidade. Se ela não é percebida como uma atividade essencial para a sociedade, é preciso refletir em que nós, discípulos de Cristo, temos falhado, pois Jesus era essencial. Então vamos refletir sobre esse tema juntos. Estamos aqui hoje na estação de Pentecostes e já sabemos que a festa de Pentecostes foi instituída por Deus para comemorar os primeiros frutos da terra, lá em Levítico capítulo 23. Por meio de Moisés, Deus disse ao povo: contem as semanas, contem os dias para comemorar a festa de Pentecostes. Com o evento, em Atos capítulo 2, essa festa, para nós os cristãos, ganhou um novo significado, pois Jesus ordenara aos seus discípulos: olha, permaneçam na cidade até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto, conforme o Evangelho de Lucas, no capítulo 24, verso 49. Mais uma vez ouvimos: esperem, permaneçam, contem os dias, permaneçam na cidade. E é interessante, irmãos, que hoje nós estamos também contando os dias. Contando os dias na esperança de algo novo, contando os dias de um novo normal,
contando os dias para voltar à comunhão da igreja, contando os dias para voltar ao trabalho presencial. Nós estamos esperando. Será que esse tempo de espera não representa um propósito muito maior? Pois, irmãos, é impossível que saiamos de toda essa confusão do mesmo jeito que nós entramos. Todo esse tempo de espera não deveria produzir em nós algo diferente? Com essas perguntas em mente, eu quero te convidar a voltar a Atos, capítulo 3. E aqui vemos a igreja em movimento. O Espírito Santo já havia sido derramado sobre os discípulos conforme a narrativa do capítulo 2 de Atos. A promessa feita por Jesus em Lucas 24, 49 se concretizara. Eles foram revestidos do poder do alto. E é nesse contexto que Lucas descreve a ida de Pedro e João ao templo para orar a Deus. Caminhavam para o templo, irmãos, às 3 da tarde, como bons praticantes da religião, com o coração cheio de devoção, caminhando em direção à adoração. Porém, Deus promoveu naquele dia um encontro. E este encontro, amados, pode nos instruir como responder sobre o aspecto essencial de ser igreja. Deus nos convida para que a gente seja uma igreja relevante, que exerce uma atividade essencial em sua obra. Uma igreja, irmãos, que impacta o mundo revestida do poder do seu Santo Espírito. E é nesse contexto de Atos 3 que eu quero desenvolver com os irmãos uma ideia, tá, sobre o que é ser igreja essencial. O que é ser uma igreja essencial? Irmãos, uma igreja essencial é uma igreja que adora a Deus e nessa busca encontra o seu irmão. Qual era a perspectiva dos apóstolos Pedro e João? Estavam indo ao templo, demonstravam com isso a sua devoção, queriam adorar a Deus por meio da oração, assim como nós, querendo voltar à igreja. Mas note, havia outra pessoa entre eles e o templo, entre eles e a adoração. E qual era a perspectiva dessa pessoa? Ela estava ali porque algumas boas pessoas o colocavam à porta do templo. Ele não podia entrar no templo. Ele era um deficiente físico. Ele era um aleijado, como nos diz a antiga versão de Almeida. E para a crença judaica, era alguém imperfeito, que não podia participar da adoração. A menção da porta formosa por Lucas agrava mais ainda essa ideia de exclusão. Essa porta era grande e pesada, irmãos. Ela era revestida de cobre, a ponto de precisar de 10 homens para abri-la e fechá-la. A suntuosidade da porta do templo, no caminho da adoração, contrasta com a condição do homem, do lado de fora, excluído da adoração. Irmãos, não há forma mais concreta de adoração a Deus do que realizar o bem em relação ao caído. Lembre-se, a adoração a Deus nos aproxima das pessoas machucadas pela vida, marcadas pelo pecado, colocadas ali, no nosso caminho em direção à adoração, esperando receber de nós alguma coisa. Uma igreja essencial é aquela que tem a coragem de dizer ao mundo: olha para nós. Pedro e João, no caminho da adoração, enxergam a necessidade de alguém. Eles percebem um excluído, um sem culto, alguém que deles esperava receber alguma coisa. Diante disso, eles declaram: olha para nós. O mundo, irmão, espera alguma coisa de nós como atividade essencial. Nós precisamos ter coragem, irmãos, para dizer ao mundo: olha para nós. Tenha coragem, meu irmão, de se apresentar como solução para o mundo. Lembre-se,
O mundo olha para você esperando receber alguma coisa daquilo que você diz ter de essencial. Irmão, o que você tem efetivamente para dar? Uma igreja essencial é aquela que conhece também os seus limites, sabe que não tem resposta para tudo e, por causa disso, vive na dependência de Deus. Irmãos, o cristianismo hoje parece viver um tempo no qual a visão triunfalista se sobrepõe às verdades bíblicas. Pedro declara: eu não tenho prata, eu não tenho ouro. Eles não tinham o que o deficiente físico esperava receber. Ele esperava receber, sim, uma esmola. Pedro e João foram absolutamente sinceros ao dizer que não tinham como ajudar do ponto de vista material. E é interessante que a tradição da igreja nos conta uma história. Certa vez, o Papa Urbano IV disse a Tomás de Aquino, lá no século XIII, olhando para uma mesa cheia de prata e de ouro que tinha sido recolhida como oferta. Ele vira para Tomás de Aquino e diz o seguinte: não precisamos mais dizer como Pedro disse, eu não tenho prata e nem ouro, hein, Tomás? E Tomás de Aquino respondeu: nem tampouco podemos dizer, levanta e anda. Amados, alguns setores da igreja evangélica brasileira, ela precisa entender que o triunfalismo religioso e a influência política que tem não salvam os pecadores. Eles não são capazes de levantar caídos, irmãos. Quem salva é o Senhor Jesus. Nós precisamos reconhecer, irmãos, que não temos resposta para tudo. Desconfie de teologias que afirmam o contrário. Tenha em mente que, apesar de não termos resposta para tudo, fazemos parte da solução que Deus quer trazer à vida das pessoas. Ele quer, por meio de nós, realizar uma obra. Pelo Espírito Santo, irmãos, Deus quer te usar para levantar alguém. Seja sensível à voz do Espírito. Olhe ao seu redor. Há alguém que precisa do que você tem de essencial. Por outro lado, uma igreja essencial é aquela que sabe muito bem o que tem de valioso. Irmãos, aquela caminhada em direção à adoração não seria como as outras. Pedro declara: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. Discutindo-se a atividade da igreja, se ela é ou se não é essencial, a gente deve perceber que o necessitado que Pedro e João encontrou no caminho da sua adoração, irmãos, estava fora da igreja, excluído por uma barreira de preconceitos. Não se trata de nós apenas, irmãos, mas dos outros. Não se trata, irmãos, da nossa individualidade, mas do coletivo. Hoje, Jesus quer falar conosco e, através de nós, levantar alguém. E o que é que nós temos, irmãos? O que nós temos é a sua palavra. Nós temos o seu Espírito. Temos a Jesus de Nazaré. Tomemos, então, o que temos de mais valioso e Deus nos usará para a glória do seu nome. Agora, irmãos, uma igreja essencial é aquela que vive a alegria de contemplar a atuação de Deus no outro. Todo o povo viu o homem que antes estava caído, prostrado, sem perspectiva, um pedinte, um excluído, saltando e dando glória a Deus. Ficaram admirados com o que haviam presenciado, pois reconheceram que ele era o homem que pedia esmola à frente da porta formosa. Ó Senhor, queremos ser tomados de admiração, surpreendidos com o poder do seu Santo Espírito. Usa-nos, Senhor. Pelo poder do seu Espírito, faz de nós uma comunidade inclusiva,
uma igreja realmente essencial. Agora, irmãos, eu quero voltar ao começo e te provocar com uma pergunta. Como é que você tem contado esses dias? Sim, irmãos, porque nesse tempo de espera, deve ter brotado um sentimento em você, um desejo de ir muito além da adoração, muito além da devoção. Devemos, irmão, nos preparar para aquilo que Deus quer fazer nesse novo normal, pela ação do seu Santo Espírito em nós. Assim como lá em Pentecostes, depois de um tempo contando os dias, esperando pela promessa do derramamento do Espírito Santo, peçamos a Deus, irmãos, que Ele nos revista do poder que vem do alto, para que sejamos não uma atividade essencial, mas uma igreja essencial, uma igreja relevante para a nossa cidade, uma igreja relevante, irmãos, para o reino de Deus, uma igreja, irmãos, que adora, mas que no caminho da sua adoração cuida dos caídos, cuida dos marginalizados, cuida daqueles que precisam. Uma igreja que tem coragem de dizer, olha para nós, que é sincera ao dizer que não tem tudo, que não tem resposta, inclusive, para tudo. Temos que ser sinceros, mas também que proclama com poder aquilo que tem. Porque nós temos a sua palavra e o seu Espírito, amados. E esta igreja, fazendo isso, se permite alegrar e ser surpreendida pela ação do Espírito Santo. Que o Senhor, em sua infinita sabedoria e graça, nos aperfeiçoe a cada dia, irmãos, e nos use para o louvor da sua glória, abrindo os olhos do nosso entendimento, neste momento em que estamos contando os dias. Que esta palavra, no seu coração fértil, ela seja plantada pelo Espírito Santo, que ela germine, cresça e frutifique para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Amém.